Aurora dos Santos, aos 68 anos, carregava na pele não apenas as marcas do tempo, mas a calosidade de quem nunca teve medo de sujar as mãos. Morava em uma casinha térrea e modesta no bairro de Vila Madalena, em São Paulo, um local que, ao longo das décadas, havia se transformado de um refúgio simples para um epicentro de gentrificação. A casa de Aurora, apertada entre galerias de arte clean e cafés gourmet, era um oásis de simplicidade. Paredes externas com reboco descascado, um pequeno portão de ferro enferrujado e um jardim frontal que era um emaranhado feliz de 11 horas e manjericão. Ali, cada objeto tinha uma história. Cada móvel fora conquistado com suor, geralmente vendendo marmitas para os trabalhadores da região. O contraste entre a vida de Aurora e a de seu único filho, Lucas, era gritante. Lucas, agora com 40 anos, era o epítome do sucesso que ela havia sonhado, mas que havia se tornado uma barreira fria. Ele era um executivo bem-sucedido em uma grande empresa de tecnologia em Itaim Bibi, vivendo em um apartamento de luxo no Morumbi, com uma vista que valia uma fortuna. Lucas era casado com Tâmara, uma arquiteta ambiciosa, e juntos eles formavam um casal que priorizava marcas caras, viagens internacionais e a manutenção de uma imagem impecável nas redes sociais. Para Lucas e Tâmara, a vida de Aurora era um constrangimento, um elo com um passado de privação que eles lutavam para apagar. A casa dela, em particular, era vista não como um lar de memórias, mas como um terreno de ouro desperdiçado. Lucas visitava a mãe apenas em datas obrigatórias, sempre de passagem, com um ar de pressa e impaciência. Ele nunca entrava, estacionava seu SUV preto de importação na frente da casa e buzinava. Aurora, com seus chinelos de dedo e um vestido florido desbotado, saía para receber a visita rápida e superficial. Mãe, você não vai trocar esse portão. Vão pensar que a gente não tem dinheiro para arrumar nem a entrada da casa. Lucas resmungou certa vez, enquanto mexia distraidamente no celular. Aurora apenas sorriu com a bondade que ele não merecia. O portão me serve bem, meu filho. É o mesmo de quando você era pequeno e arranhava o joelho aqui na calçada. O conflito, que vinha se arrastando em notas azedas e humilhações silenciosas, atingiu seu ponto de saturação na semana passada. Aurora precisou passar por um procedimento médico simples e pediu a Lucas para levá-la. Ele prometeu que iria. Na quarta-feira, às 4 da manhã, Aurora estava sentada na rodoviária de Tatuapé, conforme combinado, com uma pequena sacola de pano e o coração apertado pela antecipação da cirurgia. O ônibus era a única alternativa, já que Lucas havia insistido que não podia levá-la de carro, por causa do trânsito, oferecendo o dinheiro para a passagem. Ela aceitou, mas pediu que ele a acompanhasse até a rodoviária. Ela esperou. E esperou. O sol começou a nascer sobre os prédios cinzentos de São Paulo. O motorista do ônibus a chamou. Ela ligou para Lucas, o celular dele estava desligado. Aos 68 anos, com medo e sozinha, Aurora embarcou no ônibus. A humilhação queimando mais forte do que a ansiedade pela cirurgia. Lucas só retornou sua ligação no final da tarde, com uma desculpa vaga e apressada sobre uma reunião crucial que se estendeu. Eu fiquei te esperando, Lucas, na rodoviária de madrugada. A voz dela mal era um sussurro, traída pela mágoa. Ah, mãe, que drama, pelo amor de Deus. A senhora tá bem? Tá viva, não tá? Pronto. Não precisa dessa encenação toda. Eu sou um homem de negócios. Não posso ficar à disposição para cada transporte de bairro que você precisa. Ele respondeu, sem uma sombra de remorso. A chamada durou menos de 1 minuto. Esse abandono, essa negação de afeto básico, cravou uma ferida que não cicatrizava. 3 dias após voltar do hospital, ainda convalescente e tentando se recuperar da cirurgia, Aurora recebeu a visita mais fria de sua vida. Lucas e Tâmara vieram de surpresa. Lucas estava vestido com um terno caríssimo, o cheiro de um perfume importado forte pairando no ar. Tâmara, impecável em um vestido de grife, olhava ao redor da sala com uma expressão de desdém mal disfarçado.
Que bom que você tá melhor, mãe. A gente veio rápido porque temos um jantar com um cliente importantíssimo. Lucas começou, indo direto ao ponto, sem nem mesmo perguntar como ela se sentia de verdade. Ele tirou um envelope pardo do bolso interno do terno. Olha, é o seguinte. Eu e Tâmara temos um plano. Tâmara se adiantou com uma voz fria e calculista, sem tirar os óculos escuros da cabeça. Essa região aqui, Aurora, virou uma mina de ouro. Sua casa vale uns 3 milhões, pelo menos. Uma construtora nos procurou. Vão demolir o terreno e erguer um prédio de luxo. Aurora sentiu um frio percorrer sua espinha. O quê? Minha casa? Mas eu moro aqui. É tudo que eu tenho. Exatamente, mãe. E é aí que entra o problema. Lucas ironizou, cruzando os braços. Você não precisa mais ter isso aqui. A construtora está disposta a nos dar um apartamento minúsculo no subúrbio, bem longe daqui, para você morar. É menor, mas é novo e limpo. E o que sobrar do dinheiro, bom, vamos usar para investir em um projeto nosso, um que realmente importa, que é a nossa vida. Aurora piscou, tentando absorver a crueldade da proposta. Eles queriam desalojá-la, mandá-la para o exílio em um apartamento caixote e usar o dinheiro de seu esforço para financiar a ostentação deles. Era ganância pura, temperada com abandono. E o que eu vou fazer no subúrbio, Lucas? Minha vida, meu jardim, minhas clientes de marmita, está tudo aqui. Eu tenho 68 anos. Eu não vou me mudar. A voz dela subiu, finalmente rompendo a barreira da resignação. Lucas a olhou com uma frieza de gelar a alma, um desdém que doía mais do que a incisão da cirurgia. Ele balançou a cabeça impaciente. Mãe, não seja ingênua. Você acha que essa sua vida de vender marmita e plantar mato ainda faz sentido? Por favor, olha para você. Ele gesticulou para o vestido dela, para as paredes simples. Você é tão pobre, mãe, que eu tenho vergonha de dizer onde você mora. A gente tem uma imagem para manter. Aceita o apartamento e o que sobrar. Não temos tempo para discutir isso. A palavra pobre atingiu Aurora como um golpe físico. Não pela falta de dinheiro em si, mas pela pobreza de espírito que ela via nos olhos do próprio filho. Ela deu um passo para trás, apoiando-se na mesinha de centro. Lucas, já de saída, virou-se para Tâmara, que já estava na porta. Voltamos semana que vem para a mudança, mãe. Por favor, seja razoável. Já assinei a promessa de compra e venda. Ele concluiu, a porta se fechando com um estalo seco que ecoou na sala silenciosa. Aurora permaneceu parada por longos minutos, sentindo a sala girar. Seu único filho havia assinado a venda de seu lar sem sua permissão, sem seu consentimento, e a havia humilhado publicamente. Ele a via como um estorvo, um fantasma do passado que precisava ser silenciado. O abandono na rodoviária foi a dor. A ganância agora era a guerra. Ela respirou fundo, secou uma lágrima que ameaçava cair e olhou para o pequeno porta-retratos na estante. Uma foto desbotada de si mesma, com 45 anos, ao lado do marido falecido, em frente a um luxuoso carro importado. Não era o SUV de Lucas. Era um carro antigo, mas imponente. Ela tocou a moldura, um sorriso lento, quase imperceptível, começou a se desenhar em seus lábios. Ela sabia que Lucas havia subestimado não apenas a casa, mas a mulher que morava nela. A mulher que havia guardado um segredo por mais de 20 anos. Ela caminhou lentamente até a área de serviço, onde, atrás de pilhas de potes de marmita vazios, estava uma velha chave. Uma chave grande e prateada. Era hora de abrir não o portão de ferro, mas a porta de seu passado. Nos dias que se seguiram, a ameaça de Lucas pairou sobre a casa de Aurora como uma nuvem escura, densa e cheia de crueldade. Ele e Tâmara não ligaram, nem voltaram. Agiram com a certeza de que a palavra final havia sido dada e que Aurora, a pobre e ingênua, acataria a decisão deles sem resistência. Afinal, o que uma senhora de 68 anos, que passava os dias fazendo comida caseira para vender, poderia fazer contra um executivo bem-sucedido e uma arquiteta de luxo? Aurora, porém, não era de se acalmar com ameaças. O abandono na rodoviária havia sido o estopim. A tentativa de roubar seu lar,
Era a declaração de guerra. Sua primeira ação foi prática. Ela parou de atender às poucas ligações de Lucas. Em vez de se desesperar, dedicou-se ao seu jardim. Arranquei ervas daninhas com uma energia quase violenta. Cada puxão na raiz era um alívio para a raiva contida, canalizando a mágoa em determinação. O verdadeiro foco de sua energia, no entanto, estava no porta-malas do seu velho carro. O carro era um Chevrolet Opala Commodoro, 1985. Uma raridade bege, impecavelmente conservada, que ficava sempre estacionada na garagem apertada, coberta por uma capa de lona grossa. Lucas, quando criança, amava o carro. Chamava-o de o carrão do papai. Depois que o pai morreu, o Opala ficou ali, silencioso. Lucas nunca perguntou por que Aurora nunca o vendeu. Apenas presumiu que ela o mantinha por valor sentimental, ou porque era mais uma tralha de velho. Na manhã seguinte à visita de Lucas, Aurora tirou a lona. O Opala, apesar da idade, brilhava sob a luz da garagem. Ela abriu a porta do motorista, sentiu o cheiro de couro antigo e pó e girou a chave no contato. O motor tossiu 2 vezes e ligou com um ronco firme e potente. Ela dirigiu até o banco que ficava na Avenida Ibirapuera, um banco que Lucas nem sequer sabia que existia. Ela não foi de ônibus. Foi com o Opala. Chegando lá, Aurora não foi ao caixa. Subiu diretamente para a sala do gerente. O homem, um quarentão de terno e óculos, a recebeu com a formalidade habitual. Bom dia, dona Aurora. O que a traz por aqui? Bom dia, doutor Rodrigo. O mesmo de sempre. Só que dessa vez, em vez de fazer um depósito, preciso fazer um saque. Um saque grande. E preciso de um favor sigiloso. O gerente assentiu, abrindo um sorriso compreensivo. A senhora sabe que pode contar comigo. O seu portfólio está excelente, por sinal. O investimento em logística no Sul rendeu bem este trimestre. Aurora sentou-se, retirando da bolsa de crochê um molho de documentos antigos. Ela era uma empresária discreta e muito eficiente. O marido de Aurora, falecido há 20 anos, havia sido um bem-sucedido empresário de transportes e logística. Quando ele faleceu, Lucas tinha apenas 20 anos. Estava na faculdade e totalmente focado em subir na vida, como executivo, desprezando o negócio familiar de caminhões. Lucas presumiu que, com a morte do pai, a empresa e o dinheiro tivessem sido consumidos por dívidas e burocracia. Lucas estava errado. O segredo de Aurora era que ela não apenas herdou, mas gerenciou com mão de ferro o império de transportes do marido, batizado de Santos em Filhos Logística. A única diferença era que Aurora não usava ternos caros, nem viajava em primeira classe. Ela delegava a operação e usava o dinheiro para uma única coisa: comprar e alugar imóveis. Seu patrimônio imobiliário não estava em um único bem, a casa em Vila Madalena, mas sim espalhado em 12 apartamentos de classe média em bairros estratégicos de São Paulo, todos alugados e administrados por imobiliárias de confiança. Lucas pensava que ela era pobre porque ela escolheu viver uma vida simples e discreta, investindo cada centavo do aluguel e dos lucros da transportadora. O saque que ela estava prestes a fazer era para cobrir os custos de uma ação judicial de emergência. A construtora que Lucas mencionou havia sido imprudente e avançado com a papelada, baseada em um documento falsificado por ele e Tâmara. A ganância deles os havia cegado para a lei. Aurora contratou o escritório de advocacia mais caro de São Paulo, o Dr. Osvaldo Matos. O que aconteceu é o seguinte, Dr. Osvaldo. Meu filho está vendendo minha casa sem minha permissão. Ele forjou minha assinatura na promessa de compra e venda. Aurora explicou com uma calma surpreendente. O advogado, um homem temido no mercado por sua agressividade em casos imobiliários, folheou os documentos que o gerente do banco havia providenciado. Dona Aurora, este é um caso claro de fraude. E o valor do terreno é absurdo. Podemos derrubar o negócio em 2 dias e pedir uma indenização que fará seu filho e a nora pensarem 2 vezes antes de respirar. Eu não quero vingança monetária, doutor. Eu quero uma lição. E quero a minha casa de volta intacta. Ela respondeu com os olhos fixos nos dele. Mas eu quero usá-lo como isca.
Quero que Lucas e a Nora continuem pensando que têm o controle até o último segundo. Eles precisam sentir a queda de um lugar bem alto. O Dr. Osvaldo sorriu, fascinado pela calma e determinação daquela senhora vestida em um casaco de lã simples. A senhora tem um plano, não tem? Eu tenho. Meu segredo está no meu porta-malas, Dr. Osvaldo. Preciso que você o prepare. E preciso de algo para Lucas e Tâmara guardarem. Algo que os lembre de quão pobre eu sou. No final da semana, Lucas e Tâmara, confiantes e com a certeza de que a mãe estava fazendo as malas para o subúrbio, ligaram. Mas desta vez, a conversa foi rápida e cortante. Mãe, estaremos aí na segunda-feira, às 10 horas. O caminhão de mudança vai levar suas coisas para o novo lugar. Não se preocupe em fazer muita coisa. O apartamento é minúsculo, cabem poucas caixas. Tudo bem, Lucas. Eu vou estar aqui. Aurora respondeu com uma voz mansa que ele interpretou como resignação. Ótimo. Assim que a venda for concluída, te mando um Pix com o troco. Não é muito, mas dá para você comprar umas panelas novas no novo endereço. Tâmara interferiu, e a linha caiu. Aurora desligou o telefone e foi para o Opala. Abriu o porta-malas espaçoso do carro antigo. Dentro, não havia malas nem roupas. Havia apenas uma pasta de couro preta, envelhecida pelo tempo, mas organizada meticulosamente. Dentro dela, a verdade. Escrituras, contratos de aluguel e as ações da Santos em Filhos Logística, avaliadas em muitos milhões de reais. Naquele momento, ela soube que a palavra pobre dita por Lucas havia sido a maior e mais cara ignorância de sua vida. Ele teria a lição que merecia. A segunda-feira chegou sob um sol forte, o tipo de calor úmido de São Paulo que prenuncia tempestade. Lucas e Tâmara, pontuais às 10 horas, chegaram com uma entourage. O caminhão da transportadora, uma empresa terceirizada, não a Santos em Filhos Logística, um supervisor de mudança e, o que mais irritou Aurora, um corretor de imóveis engravatado que veio acompanhar a desocupação. Lucas, visivelmente impaciente, parou o carro de luxo e mal esperou que o portão de ferro, ainda enferrujado e intacto, fosse aberto. Ele entrou na casa, ignorando o abraço tímido de Aurora e cheirando o ar como se o ambiente estivesse contaminado. Mãe, pelo amor de Deus, a gente te deu uma semana. Onde estão as caixas? O caminhão tem hora marcada para a entrega no subúrbio, Lucas disse, olhando o relógio no pulso. E, por favor, não me faça passar vergonha na frente do Dr. Márcio. Ele apontou para o corretor, que tentava manter um sorriso profissional. Tâmara, com um macacão de linho branco e óculos espelhados, estava na sala, apontando para os móveis antigos. Lucas, a gente não vai levar essa mobília horrenda, né? É melhor jogarmos fora e comprar umas coisas clean no novo AP dela. Deixa a casa mais apresentável para a construtora. Aurora sentiu a humilhação apertar, mas se manteve firme. Ela estava de pé, na frente de sua velha estante, o porta-retratos com a foto do marido em destaque. Não se preocupem com o que eu vou levar ou com o que vou deixar, Lucas. Minhas coisas estão prontas. Lucas e Tâmara se entreolharam, surpresos com a rapidez. Eles esperavam resistência, lágrimas, ou pelo menos um atraso dramático. Ótimo. Assim que terminar, passamos no cartório e você assina a procuração de venda, mãe. Simples, não precisa nem sair da cadeira. Lucas falou, já sacando um maço de documentos de sua pasta executiva. Os funcionários da transportadora entraram, e Aurora os guiou para o fundo da casa. A única coisa que eu farei questão de levar sou eu, e o conteúdo do meu porta-malas. Aquele ali. Ela apontou para a garagem. Lucas e Tâmara reviraram os olhos em sincronia. Lucas se adiantou. Deus do céu, mãe, por que você insiste em manter essa sucata? Isso aí nem vale o ferro velho. Ele foi até a garagem e puxou a capa de lona do Opala. O carro brilhou, desafiando a poeira do tempo. Lucas bufou. Um Opala 85. Impressionante. Que apego inútil. Ele caminhou até a parte traseira. Bom, vamos ver o que tem de tão importante nesse porta-malas. Lucas abriu o Opala. Tâmara se aproximou, curiosa e impaciente. O corretor também espiou.
Eles esperavam encontrar velharias, fotos antigas, talvez a coleção de fitas cassetes do marido de Aurora. Em vez disso, o porta-malas estava vazio de tralhas. Havia apenas a pasta de couro preta que Aurora havia preparado, e ao lado dela, uma caixa de papelão, bem lacrada, com o logo de um grande escritório de advocacia. Lucas pegou a pasta de couro e riu. Isso? Esse é o seu grande tesouro, mãe? Essa pasta velha? Aurora se aproximou, sua voz baixa, mas penetrante. Sim, Lucas. Essa pasta contém o meu segredo. O segredo de quão pobre eu realmente sou. Ele abriu a pasta, impaciente. O conteúdo era de difícil compreensão para ele. Certificados de ações, contratos de aluguel de imóveis, balanços da transportadora Santos em Filhos Logística. Lucas mal folheava, seus olhos deslizando sobre a terminologia legal, tentando dar sentido à confusão. O que é isso, mãe? Que palhaçada é essa? Ações? Isso vale quanto? R$ 500? 3.000? Tâmara pegou a pasta e parou em um documento. O contrato de locação de um apartamento em Perdizes. O valor do aluguel a surpreendeu. R$ 8.000. Ela franziu a testa. Perdizes? Mãe, você tem um apartamento de aluguel em Perdizes? Desde quando? Desde que seu pai faleceu, Tâmara. O dinheiro do negócio de caminhões nunca acabou. Eu apenas o multipliquei. Em vez de comprar roupas caras ou carros de luxo, eu comprei lares e os aluguei. Lucas arrancou a pasta da mão de Tâmara, a voz subindo de tom, tingida de desconfiança e fúria. Mentira! Se você tivesse dinheiro, não estaria nessa espelunca. Estaria morando no Morumbi, não nessa casa velha. A humilhação estava no auge, mas agora vinha de um lugar de negação, de descrença absoluta. Eles precisavam de uma prova irrefutável de sua riqueza. Aurora deu um passo à frente e, com um gesto dramático, pegou a caixa lacrada. Em cima, um adesivo vermelho gritava: Ação de fraude imobiliária. Prioridade. Lucas, Tâmara e Dr. Márcio. Vocês vieram aqui para me humilhar e me tirar o único lar que me restou. Você, Lucas, me chamou de pobre e teve vergonha de mim. Você forjou minha assinatura para vender minha casa. Vocês acharam que eu não teria como reagir, não é? Ela abriu a caixa e de dentro tirou um envelope ofício, grosso e lacrado com um selo do Tribunal de Justiça de São Paulo. Ela o entregou a Lucas, que o pegou como se fosse veneno. Aí está, meu filho, o verdadeiro segredo. Antes de abrir, olhe para mim. Você me abandonou na rodoviária. Você me humilhou por usar um vestido florido. Você me chamou de pobre. Tudo isso por ganância, para financiar a vida que realmente importa de vocês. É a vida que vocês merecem. Lucas abriu o envelope e seu rosto perdeu a cor ao ler o título na primeira página. Notificação judicial de ação de arresto de bens. O que é isso? A voz dele era um fio, o triunfo anterior estilhaçado. Tâmara se curvou sobre o ombro dele, lendo o texto em voz alta, aterrorizada. Pelo crime de fraude, falsificação de documento e tentativa de estelionato, bloqueio imediato de todas as contas bancárias e bens adquiridos nos últimos 10 anos. Lucas e Tâmara Santos requeridos. O corretor, Dr. Márcio, deu um passo para trás, seu rosto pálido. Bloqueio de bens? Doutora Aurora, a senhora abriu um processo contra eles? Por que ninguém me avisou? Aurora sorriu, e o sorriso era o da justiça implacável. Eu pedi sigilo absoluto, Dr. Márcio. Eu queria dar a eles tempo para sentir o gosto da vitória, antes de engolirem o fel da derrota. Meu advogado, o Dr. Oswaldo Matos, é muito eficiente. Sua construtora recebeu hoje de manhã a notificação do cancelamento da promessa de compra e venda. A casa é minha, e o patrimônio deles agora é legalmente incerto. O Opala inútil, guardava mais do que um segredo financeiro. Guardava a arma legal para a sua superação e a ruína deles. Lucas deixou o envelope cair. A humilhação era agora dele, pública e catastrófica. A garagem da casa de Aurora estava agora mergulhada em um silêncio pesado, quebrado apenas pela respiração ofegante de Lucas e Tâmara. A face de Lucas, antes arrogantemente bronzeada, estava esverdeada.
Tâmara parecia ter murchado dentro de seu macacão branco. A máscara de superioridade rachara. O corretor, Dr. Márcio, era o primeiro a quebrar o código de silêncio, agindo por puro pânico profissional. Dona Aurora, a senhora é a proprietária. A senhora tem o direito de tomar as medidas legais que achar necessárias. Ele murmurou, pegando o celular. Eu sinto muito, mas vou ter que ligar para a construtora agora mesmo e informar sobre o arresto de bens. Isso é uma calamidade legal. Ele saiu apressado, a porta de tela batendo atrás dele. A verdade tinha pernas e a de Aurora era mais rápida. Lucas finalmente conseguiu falar, mas sua voz era distorcida, um misto de fúria e medo. Isso é ridículo, mãe. Você é a proprietária da Santos em Filhos? Você? Onde você conseguiu todo esse dinheiro? É o dinheiro do meu pai. E você o escondeu de mim? Aurora o encarou sem vacilar. Sim, Lucas. É o dinheiro do seu pai, que ele deixou para mim administrar. E sim, eu o administrei. 20 anos de trabalho duro e investimento silencioso. Enquanto você estava preocupado em ir para reuniões em terno e tirar fotos em aviões de primeira classe, eu estava garantindo o futuro, o meu e o seu. Eu nunca escondi de você. Eu disfarcei. E você, com sua ganância, nunca se deu ao trabalho de olhar para a sua mãe de verdade. Você só viu o vestido florido e os chinelos. Por isso, me chamou de pobre. Tâmara, mais pragmática, se jogou no chão, pegando o envelope da notificação. Seus olhos percorreram o texto. Bloqueio de contas. Lucas, você entende o que isso significa? Não poderemos pagar o financiamento do apartamento. Não poderemos pagar o carro. As parcelas do nosso empréstimo pessoal. Tudo vai para o buraco. O desespero dela era real. A ruína financeira iminente. Ela se virou para Aurora, a arrogância transformada em súplica desesperada, uma mudança patética. Aurora, por favor, é o seu filho. Você não pode fazer isso. Nós só queríamos o terreno. Podíamos ter feito um acordo. Podíamos ter dividido a sua empresa, nós não sabíamos. Nós juramos que não sabíamos. Lucas, por sua vez, estava em negação total. Ele começou a gritar, a fachada de executivo desmoronando. Você não pode fazer isso. Eu sou o seu filho. Eu sou seu herdeiro. Meu pai queria que eu tivesse esse dinheiro. Não que você o usasse para comprar essas porcarias de apartamentos para alugar. Você me abandonou na rodoviária com uma desculpa, mas eu te perdoo. Apenas pare com essa bobagem. A hipocrisia e a ganância pura na voz de Lucas eram insuportáveis. Ele não estava arrependido do abandono, nem da tentativa de fraude. Ele estava arrependido de ter subestimado o patrimônio da mãe. Aurora estendeu a mão para pegar a chave do Opala que estava no contato. Não. O abandono não é perdoado com uma desculpa vaga, Lucas. E a fraude não é paga com um "eu não sabia". Vocês queriam uma vida de luxo às minhas custas. E agora, vocês terão a vida que construíram com suas próprias atitudes. Uma vida de incertezas. Ela se virou, deixando-os sozinhos com o Opala, o carro que simbolizava o segredo e a força de seu marido. Ela caminhou para a sala, sentindo-se mais leve do que em anos. O peso da dissimulação havia se dissipado. No portão, ela viu o caminhão de mudança recuando, o motorista fazendo um gesto de desculpas. A construtora já havia dado a ordem de suspender tudo. Lucas e Tâmara estavam sozinhos na casa, com seus ternos e vestidos caros, mas sem um centavo de liquidez. Aurora foi para o jardim, pegou uma pequena pá e começou a regar às 11 horas. A paz interior dela, contrastando com o caos que havia deixado na garagem, era a sua primeira vitória. A superação não viria com a riqueza, mas com a restauração de sua dignidade. Ela parou e olhou para a tela do celular. Havia dezenas de mensagens de Lucas. Ela as ignorou. Era hora de agir como uma empresária. Ela ligou para o Dr. Oswaldo Matos. Doutor, pode prosseguir com o plano B. Eles têm 24 horas para desocupar o apartamento deles no Morumbi. O arresto deve ser imediato. Quero que eles saiam com a roupa do corpo. Entendido, dona Aurora. A senhora é a cliente mais decidida que já tive. O advogado respondeu com uma nota de admiração.
Aurora sorriu. Eu só estou garantindo que o valor da minha casa de fato vá para o meu futuro, doutor. Não para a ostentação deles. Eu me reergui sozinha quando meu marido faleceu. E não será meu próprio filho que vai me derrubar agora. Chamada de ação. CTA leve. Se você também está torcendo para que Aurora recupere a paz e veja Lucas e Tâmara aprenderem a lição, aproveita esse momento e se inscreve no canal. A reviravolta só está começando, e o que vai acontecer com o apartamento deles no Morumbi vai te chocar. Exatamente 24 horas depois que Lucas e Tâmara deixaram a casa de Vila Madalena, o Dr. Osvaldo Matos cumpriu a ordem de arresto. O casal estava em uma reunião de negócios em um escritório luxuoso na Faria Lima, jactando-se dos seus novos investimentos imobiliários, referindo-se, claro, à suposta venda da casa de Aurora, quando seus celulares começaram a tocar incessantemente. Primeiro foi o banco, com a fria notificação de que todas as suas contas, pessoais e conjuntas, estavam bloqueadas, cartões de crédito negados, cheques devolvidos. A vida financeira de Lucas, baseada em crédito e na aparência de riqueza, colapsou em segundos. Em seguida, o gerente do condomínio de luxo no Morumbi ligou para Tâmara. A voz dele era tensa e formal. Senhora Tâmara, lamento informar, mas recebemos uma ordem judicial. O apartamento está sob arresto. Vocês têm até o final do dia para desocupar o imóvel. A polícia judiciária está no local para garantir o cumprimento da ordem. O choque foi avassalador. O apartamento, que era o palco de sua ostentação, de suas festas, de seus selfies na piscina de borda infinita, seria tomado. O lar deles, adquirido com um grande empréstimo e uma entrada financiada por bônus de Lucas, agora era propriedade legalmente disputada. Lucas teve um ataque de fúria no meio do escritório, gritando sobre a traição da mãe e a injustiça da lei. Tâmara chorou incontrolavelmente. A reunião de negócios terminou ali, no meio da humilhação pública. Eles voltaram para o Morumbi de táxi, já que o SUV de Lucas havia sido guinchado por falta de pagamento do IPVA e multas acumuladas. Outra consequência imediata do bloqueio de contas. Chegando ao apartamento, a cena era patética. Policiais uniformizados e um oficial de justiça supervisionavam a remoção. Eles só foram autorizados a pegar objetos de uso pessoal, roupas, produtos de higiene, algumas joias, o mobiliário caríssimo, os eletrônicos de última geração, as obras de arte contemporânea, tudo ficou para trás, selado como prova no processo de fraude. Tâmara tentou argumentar com o oficial de justiça, usando sua antiga arrogância. Vocês não podem fazer isso. Somos pessoas de bem. Meu marido é um executivo importantíssimo. O oficial, impassível, entregou-lhe a ordem judicial, que trazia o nome de Aurora dos Santos, a pobre vendedora de marmitas, como a requerente principal. O juiz entendeu que o patrimônio em questão pode ser fruto de fraude contra a requerente. Sinto muito. As chaves devem ser entregues agora. Lucas e Tâmara saíram do Morumbi com 3 malas cada, parecendo 2 refugiados de luxo. Não tinham para onde ir. Tinham centenas de amigos no Instagram e 0 pessoas para ligar pedindo abrigo. O Dr. Osvaldo, agindo sob as instruções de Aurora, garantiu que a notícia vazasse para os círculos sociais de Lucas, discretamente, como uma catástrofe empresarial súbita. A fofoca se espalhou. O jovem executivo, antes promissor, havia caído em desgraça por irregularidades financeiras, e seu patrimônio havia sido limpado. Enquanto isso, Aurora florescia. Ela foi ao salão de beleza pela primeira vez em anos, cortou e pintou o cabelo com um tom mais vivo e comprou um vestido de linho simples, mas elegante, para se encontrar com seu advogado. A primeira pequena vitória de Aurora não foi a vingança, mas a liberdade de não ter mais que se disfarçar. No encontro com o Dr. Osvaldo, ela não falou sobre Lucas. Ela falou sobre negócios. Doutor, com o dinheiro do investimento que tiramos, eu quero fazer uma doação, uma grande, para a casa de repouso da tia Cotinha, onde eu fui operada. Uma excelente ideia, dona Aurora. Isso mostra boa fé e filantropia, disse o advogado. Não é por boa fé, doutor. É porque eu estive lá.
e fui abandonada. E eu vi outras senhoras, mais sozinhas do que eu, que não tinham sequer dinheiro para o básico. Eu quero garantir que elas tenham um transporte decente e um bom café da manhã. Ela assinou o cheque de doação, um valor que faria Lucas infartar de raiva, e sentiu uma paz genuína. Estava usando seu dinheiro para um propósito real e altruísta, ao contrário de seu filho, que só o queria para alimentar a ganância. Sua superação inicial era um ato de simplicidade opulenta. Ela podia comprar o que quisesse, mas escolheu comprar paz para si e dignidade para os outros. Ela não precisava de luxo para se sentir rica. Ela se sentia rica ao exercer o poder de sua escolha. Ao sair do escritório de advocacia, ela passou em um mercado e comprou ingredientes frescos. Em vez de preparar marmitas para vender, ela preparou um grande bolo de fubá, o favorito do marido, e um café coado na hora. Ela se sentou em sua sala, ainda com as paredes descascadas, e sentiu o cheiro do bolo assando. A casa era sua. A vida era sua. E o segredo estava revelado, mas a jornada de transformação de Aurora apenas começou. Lucas e Tâmara estavam agora no carro de Lucas, que ela havia pago o guincho para poderem usá-lo, morando temporariamente na garagem de um colega de trabalho, mendigando favores e dinheiro. O luxo havia evaporado, restando apenas a dura realidade da sua própria pobreza moral. A vida de Aurora mudou do dia para a noite. Não porque ela havia se tornado rica, ela sempre foi, mas porque havia se libertado da necessidade de esconder isso. A autenticidade trouxe uma nova vitalidade. Ela continuou morando na casa de Vila Madalena, mas agora com um novo propósito: transformar a simplicidade em um manifesto de estilo. Ela não reformou as paredes externas, mantendo o charme envelhecido, mas investiu pesadamente no interior, criando um espaço que era simultaneamente acolhedor e surpreendentemente sofisticado. O Opala Comodoro, agora mais do que um baú de segredos, era seu carro de uso. Ela o levava a todos os lugares, inclusive para as reuniões de diretoria da Santos & Filhos Logística. A transportadora estava, na verdade, sendo administrada de forma excelente por um gestor de confiança. Mas Aurora decidiu se envolver ativamente no negócio pela primeira vez em 2 décadas. Ela não queria apenas ser a proprietária majoritária, ela queria ser a líder. Em sua primeira reunião de diretoria, ela apareceu de vestido florido, chinelos de dedo e uma pasta de couro simples, a mesma que estava no porta-malas. Os executivos, todos homens de meia-idade em ternos caros, a olharam com espanto e desconfiança. Eles conheciam o nome Aurora dos Santos, apenas como a proprietária que fazia depósitos mensais. Nunca a viram. O presidente da empresa, Dr. Alencar, iniciou a reunião com a formalidade de quem duvida da capacidade da pessoa à sua frente. Dona Aurora, com todo respeito, a senhora tem certeza de que quer se envolver na gestão? É um negócio complexo, logística pesada, licitações. Aurora sorriu. A calma de quem vendeu marmitas e geriu milhões inabalável. Ela abriu a pasta e tirou um mapa rodoviário antigo e amassado. Doutor Alencar, eu sei exatamente o que estou fazendo. Enquanto vocês estavam preocupados com margens de lucro, eu estava no chão de fábrica, ou melhor, na cozinha, aprendendo sobre cadeia de suprimentos, otimização de rotas, logística de última milha. Ela apontou para um ponto no mapa. Há 20 anos, eu cozinhava e entregava mais de 50 marmitas por dia, a pé, de bicicleta, e depois com o nosso Opala. Eu sabia exatamente o melhor horário para evitar o trânsito da Marginal Tietê e qual buraco na calçada evitar para não estragar a embalagem. Isso, meu caro, é logística. Eu sei planejar e executar melhor do que a maioria de vocês. A sala ficou em silêncio. Ela havia transformado a humilhação do passado, o trabalho de vendedora de marmita, em sua maior credencial de experiência operacional. Ela impôs 2 novas regras imediatamente. 1. Programa social. A Santos & Filhos Logística passaria a patrocinar um programa de treinamento e emprego para mulheres em situação de vulnerabilidade, oferecendo a elas vagas na administração
e na parte operacional. Eu quero que o próximo presidente da nossa empresa possa ser uma mulher que, como eu, teve que cozinhar para sobreviver. Ela declarou. 2. Transparência. Total. A empresa investiria em um sistema de rastreamento de cargas de ponta, combatendo qualquer sombra de corrupção ou suborno. A honestidade se tornou o novo valor inegociável. O crescimento de Aurora não era apenas financeiro, mas moral e social. Ela estava usando sua fortuna para curar as feridas que a sociedade e o próprio filho haviam causado, elevando outras mulheres e limpando o nome da empresa de seu marido. Lucas e Tâmara, nesse meio tempo, estavam no limbo. O pai de Tâmara, um advogado mediano do interior de São Paulo, tentou intervir, ligando para Aurora. Dona Aurora, por favor, retire a ação. Eles estão morando de favor e não têm como pagar nem o pão. O Lucas está deprimido. Aurora foi cortante, a voz firme ao telefone. Eles têm braços e pernas, doutor, e a ganância deles não é problema meu. Se Lucas pode planejar uma fraude para roubar a casa da própria mãe, ele pode planejar como arranjar um emprego honesto para sair da miséria que ele mesmo criou. Diga a ele para parar de se preocupar com minha casa velha e começar a se preocupar em pagar as contas dele. Ela havia se transformado na mulher de negócios que seu marido sempre soubera que ela seria. Lucas e Tâmara não a viam mais como a mãe dócil ou a sogra ingênua. Eles a viam como a oponente, e o medo que eles sentiam era o maior tributo à sua transformação. No final daquela semana, um dos apartamentos de Aurora no bairro da Aclimação ficou vago. Ela fez algo inesperado. Em vez de alugá-lo por um preço de mercado, ela ligou para a casa de repouso que havia ajudado e ofereceu o apartamento, totalmente mobiliado, como um lar de transição para a senhora mais solitária da instituição. O valor simbólico do aluguel seria pago pela fundação que ela acabara de criar com os lucros da Santos em Filhos. A personagem pobre de Aurora tinha morrido. Em seu lugar, nasceu uma mulher poderosa, justa e, o mais importante, feliz em sua simplicidade. O destino, ou a ironia, quis que Aurora e Lucas se encontrassem no pior momento e no pior lugar para ele. 3 meses após o arresto e a expulsão do Morumbi, Lucas e Tâmara estavam vivendo em uma rotina de humilhações silenciosas. O trabalho de Lucas, de executivo de alto escalão, havia se tornado uma farsa. Com as contas bloqueadas, ele não podia arcar com despesas de representação, nem mesmo com um almoço de negócios. Sua rede de contatos o ignorava. Ele foi transferido para um setor de menor importância e rapidamente demitido, sob o eufemismo de reestruturação de pessoal, e, na verdade, por ter seu nome ligado a um escândalo de fraude, que, ironicamente, ele tentou cometer, mas não conseguiu concretizar. Tâmara, com sua reputação de arquiteta de luxo destruída pela associação ao escândalo do arresto, tentou vender seus serviços para construtoras menores, mas ninguém queria arriscar. Eles estavam sobrevivendo com o parco salário que Tâmara conseguia com alguns bicos de design de interiores. O clímax da história se deu em um posto de gasolina na BR-101, no litoral norte de São Paulo. Lucas e Tâmara precisavam ir para uma cidade do interior, onde Tâmara faria um trabalho de pintura de um apartamento, o que lhes garantiria o dinheiro para o aluguel do próximo mês em um kitnet modesto. Eles estavam no Opala de Lucas, que ela havia comprado e ele havia rebatizado no seu nome para poder usar. O carro, por ser antigo, estava dando problemas. Pararam em um posto de beira de estrada para encher o tanque e tentar um conserto urgente. Lucas, vestindo uma camisa polo velha e calça jeans rasgada, estava suado e exausto. A paciência de Tâmara havia se esgotado. Ela o culpava diariamente por ter subestimado a sogra. Enquanto Lucas discutia asperamente com um frentista sobre o preço da gasolina, Tâmara foi até a loja de conveniência. Foi então que um comboio de caminhões de grande porte, todos brancos e impecavelmente limpos, parou no posto. Eram 12 veículos, alinhados de forma organizada, com motoristas uniformizados e respeitosos. Na lateral de cada caminhão, o logo era impossível de ignorar. SFL. Santos em Filhos Logística. Lucas parou a discussão com o frentista, engolindo em seco.
Ele se virou. Da cabine do primeiro caminhão, que estava sendo lavado por um dos motoristas, desceu uma figura que Lucas reconheceu imediatamente. Não era um motorista, mas uma mulher de 70 e poucos anos, vestindo um colete de segurança verde-limão da empresa sobre seu habitual vestido florido e um par de botas de trabalho limpas. Era a Aurora. Ela não parecia uma empresária de escritório, mas a dona do campo, a comandante da logística. Ela estava supervisionando a parada, conversando com os motoristas sobre a próxima rota, com uma autoridade tranquila e inegável. Lucas estava petrificado. Ele estava ali, implorando por um desconto de 0,50 na gasolina para o Opala velho, que era dele por direito de herança, mas que ele desprezava, e vendo sua mãe comandar uma frota de milhões de reais. Aurora, por sua vez, notou a figura magra e abatida de seu filho e de Tâmara, que voltava da loja de conveniência com uma garrafa de água. Ela caminhou lentamente na direção deles, a cena parecendo ter saído de um filme brasileiro sobre justiça social. Lucas tentou fugir, virando-se para o carro, mas não havia como. Ele estava encurralado pela frota da SAFL. Lucas, Tâmara. Que surpresa! Pensei que estivessem mais ocupados. Aurora disse, a voz calma, mas com uma autoridade que Lucas nunca ouvira. Lucas hesitou, a vergonha evidente em sua postura. Mãe, nós estamos em um trabalho no interior. Um trabalho de pintura, eu soube. Tâmara está fazendo bicos, que pena. Pensei que a vida de vocês estivesse, como você disse, realmente importando. Ela ironizou, sem raiva, apenas com a frieza do fato. Tâmara, porém, não conseguia mais manter a pose. O desespero a fez reagir com a fúria do animal encurralado. Você está feliz, não está, Aurora? Você destruiu a vida do seu próprio filho por causa de um ressentimento patético. Você é uma velha rancorosa. E o que você está fazendo? Brincando de ser motorista de caminhão? Aurora balançou a cabeça calmamente. Ela não se dirigiu a Tâmara. Ela olhou diretamente para Lucas, que desviava o olhar. Lucas, eu vim aqui porque estou inspecionando a nossa nova rota. Esta frota está indo para o Porto de Santos. Estamos fechando um contrato de exportação que vai dobrar o tamanho da nossa empresa. É um negócio que vai gerar centenas de empregos e que vai me render o suficiente para comprar e reformar mais 10 lares de transição para senhoras carentes. Ela parou, deu um passo à frente e o clímax veio na forma de uma pergunta simples. Eu te abandonei na rodoviária. Você tentou roubar minha casa. Qual de nós dois é o mais rico, Lucas? E qual de nós tem um nome que as pessoas respeitam nesta estrada? Lucas, de cabeça baixa, não respondeu. A resposta estava em toda parte. Na frota de caminhões, nos motoristas que olhavam com admiração para a Aurora, no próprio Opala dele que estava ali, quebrado, com ele implorando por um conserto barato. A Aurora fez um sinal para um dos seus gerentes de frota que estava no caminhão. Lucas, Tâmara, eu tenho um último presente para vocês. O gerente desceu com uma maleta simples de alumínio. Lucas e Tâmara olharam desconfiados. Seria dinheiro? Esta maleta contém a cópia do Novo Testamento que eu acabei de assinar com o Dr. Osvaldo. Está tudo legalizado. Eu vou viver muito mais, mas quero que vocês saibam exatamente qual é o meu plano. E este é o nosso adeus. Aurora abriu a maleta. Dentro havia apenas um documento. Eu não te deixei sem nada, Lucas. Você é meu filho, afinal. O testamento diz que você e Tâmara herdarão uma única coisa da minha fortuna quando eu falecer. Vocês herdarão o Opala Comodoro. O Opala, o símbolo de seu segredo e da vida simples, era tudo o que restaria. O carro que Lucas sempre desprezou, a sucata que ele queria jogar no ferro velho, seria o único elo com a riqueza que ele nunca soube valorizar. Ele e Tâmara estavam deserdados do resto de seu vasto patrimônio, que seria canalizado para a fundação de apoio a idosos e para a expansão da transportadora. A humilhação final foi a pior de todas. A confirmação de que ele era tão indigno de herdar que a mãe preferiu legar-lhe um carro velho como lembrança de sua ganância. Lucas desabou. As lágrimas de frustração e arrependimento, tardio e superficial, escorrendo. Tâmara gritou, um som agudo de desespero. Aurora olhou para o frentista. Por favor, encha o tanque do meu Opala.
E faça um reparo de emergência, a conta é minha. Afinal, é o único bem do meu filho. Ela se virou, subiu no caminhão e partiu com sua frota de caminhões, deixando Lucas e Tâmara sozinhos, com seu Opala quebrado e o peso da verdade. A vingança de Aurora não foi tomar o dinheiro, mas garantir que eles tivessem que conviver com a prova física do que eles perderam. A cena no posto de gasolina marcou o fim da linha para a relação de Aurora com o filho, mas foi o início de uma paz profunda para ela. A dor do abandono e da traição, que a havia consumido por meses, foi substituída por uma satisfação silenciosa e pela certeza de que a justiça, de fato, havia prevalecido. A ação judicial contra Lucas e Tâmara arrastou-se por mais um ano, mas o resultado final foi inevitável e categórico. O juiz não só manteve o arresto de bens, como também condenou Lucas por fraude e falsificação. Ele não foi preso, mas teve que pagar uma multa substancial à construtora por quebra de contrato e arcar com as custas do processo de Aurora. Para garantir o pagamento, ele foi forçado a vender o que restava de seus bens, o que incluiu, ironicamente, o Opala Comodoro. Ele e Tâmara tiveram que começar do zero, sem o suporte financeiro de ninguém e com a mancha de fraude em seus currículos. Aurora, por outro lado, estava colhendo os frutos de sua sabedoria e paciência. Ela usou o dinheiro ganho na ação judicial, uma indenização por danos morais e materiais, para fundar oficialmente o Instituto Aurora dos Santos, uma organização sem fins lucrativos dedicada a fornecer moradia de transição e apoio profissional para idosos, especialmente mulheres, em situação de vulnerabilidade. A casa em Vila Madalena, o motivo de toda a discórdia, tornou-se o lar-sede do Instituto, mantendo seu charme simples e histórico, mas com a infraestrutura necessária para a administração da fundação. Aurora não se mudou. Ela permaneceu na casa, transformando um dos quartos em seu escritório pessoal. Sua vida era uma mescla feliz de trabalho e propósito. Ela passava as manhãs na sede da Santos em Filhos Logística, usando sua perspicácia para expandir a frota e fechar contratos, e às tardes no instituto, orientando outras senhoras a se reerguerem financeiramente. Ela havia encontrado uma nova família no trabalho social. As mulheres que ela ajudava a verem sua própria dignidade a olhavam com imensa gratidão e respeito. Ela deixou de ser a mãe abandonada para ser a dama da logística, ou simplesmente Dona Aurora a fundadora. Seu estilo de vida permaneceu o mesmo: o vestido florido, os chinelos de dedo e o sorriso acolhedor. Ela não precisava de grifes para provar seu valor. Seu valor estava nas obras que ela construía e nas vidas que ela transformava. Um ano depois do encontro no posto, Aurora recebeu uma carta. Não era de Lucas, mas da esposa de Lucas, Tâmara. A carta era curta, escrita à mão e sem formalidades legais. Aurora, eu sei que você nunca vai me perdoar, nem deveria. Lucas e eu estamos separados. Eu estou morando no interior, trabalhando em uma loja de decoração. Aprendi mais sobre humildade nesse último ano do que em toda a minha vida de faculdade. Você estava certa. Não éramos pobres de dinheiro, éramos pobres de espírito. Eu não te peço perdão, apenas que você saiba que a lição foi aprendida. O Opala, a única coisa que sobrou, foi vendido para pagar o resto das dívidas de Lucas. Ele sumiu, e eu, finalmente, entendi o que é ter vergonha de alguém. E não é a vergonha de ter uma mãe simples, é a vergonha de se tornar a pessoa que eu me tornei. Aurora leu a carta, pensativa. Não sentiu alegria ou triunfo. Sentiu apenas a confirmação de que o ciclo havia se fechado. Ela havia dado a Lucas e Tâmara a oportunidade de se redimirem, e eles a haviam desperdiçado com mais ganância e ressentimento. Mas Tâmara, ao menos, parecia ter iniciado um caminho de autoconhecimento, mesmo que tarde demais. Aurora pegou a carta e, em vez de guardá-la, a rasgou. A vida dela não dependia mais das atitudes ou do perdão do filho. Sua paz era inegociável, e a justiça já estava feita. Ela se levantou e foi para o jardim, onde às 11 horas floresciam em cores vibrantes,
simbolizando a beleza que nasce da simplicidade e da terra firme. Ela finalmente encontrou o que buscava. Não a reconciliação com Lucas, mas a redenção de si mesma. Ela era a guardiã de um legado, uma líder em sua comunidade, e a mulher que soube dar valor ao que realmente importava: o lar, a dignidade e o propósito. O tempo, que antes parecia arrastar-se com o peso da mágoa, agora voava para Aurora. 4 anos se passaram desde a cena no posto de gasolina. Aos 72 anos, Aurora dos Santos não era apenas uma sobrevivente. Era uma força da natureza. O Instituto Aurora dos Santos havia se expandido para 5 casas de apoio em São Paulo, transformando a vida de dezenas de mulheres idosas. A casa em Vila Madalena havia sido carinhosamente apelidada de A Casa das 11 Horas pelas moradoras, em homenagem à flor resiliente do jardim. Sua transformação era completa. Ela havia trocado a solidão pelo propósito. Ela não falava mais em esconder a riqueza, mas em usar o poder para o bem. Em todas as suas decisões, ela buscava o contraste entre a ganância que a havia atacado e a generosidade que a havia salvo. Em uma tarde ensolarada de primavera, Aurora estava sentada no terraço de seu escritório no instituto. O terraço dava para uma vista incrível do bairro, onde arranha-céus modernos, como o que Lucas queria construir, se misturavam com telhados antigos. Ela estava com a neta mais velha de sua melhor amiga, uma jovem estudante de arquitetura chamada Clara, que havia se tornado sua assistente voluntária. Clara estava finalizando um plano de expansão para mais 2 lares de transição. Vó Aurora, este projeto aqui no Tatuapé é perfeito. É um prédio antigo que está abandonado. Podemos reformá-lo e duplicar nossa capacidade. Clara explicou animada. Aurora olhou o projeto. Excelente, Clara. Mas eu quero que você use um material de construção específico. Aquele que dá um toque de simplicidade opulenta. Sabe? Tijolos de demolição, madeira de reaproveitamento. Nada que grite luxo, mas que sussurre qualidade e história. Clara sorriu, entendendo perfeitamente o estilo de sua mentora. Simplicidade opulenta. Adoro. É a sua marca, Vó Aurora. Nesse momento, um dos motoristas da Santos em Filhos Logística subiu para entregar um documento para assinatura. Ele parou ao ver Aurora. Dona Aurora, com licença. Viu quem estava lá embaixo? O rapaz do Opala velho. O coração de Aurora deu um pequeno salto, mas ela manteve a calma. Lucas, onde ele está? Ele não entrou. Estava na calçada, olhando para o portão. Parece que estava esperando a marmita dele. Estava de terno amassado, Dona Aurora, e parecia mais velho do que é. Ele olhou a placa do instituto, balançou a cabeça e foi embora a pé. Deixou um carro velho e enferrujado estacionado a uma quadra daqui. O destino de Lucas era a maior prova da justiça silenciosa. Ele havia se tornado o que mais temia e o que ele havia dito que a mãe era: pobre e envergonhado. A última informação que Aurora teve foi que ele estava trabalhando em um emprego de salário mínimo, vivendo em um cortiço e ainda tentando se divorciar de Tâmara, que havia o abandonado. Ele havia trocado a dignidade pelo desejo de ganância e, por fim, perdeu tudo. Aurora não sentiu pena. Sentiu, sim, a tristeza do que poderia ter sido. Ela nunca havia cortado o Opala de seu testamento. No final, quando ele foi vendido para pagar as multas, Lucas não herdou nada, exceto a memória daquele carro. Ela se levantou e caminhou até a janela. O pequeno jardim ainda estava lá, cheio de 11 horas. A casa era a mesma. Ela se sentia grata por ter tido a clareza e a força para se defender. A reconexão com o filho nunca veio, mas veio algo muito melhor. A reconexão consigo mesma. Ela não era mais definida por ele ou por sua dor, mas por seu trabalho e seu legado. Ela era a mulher que vendeu marmitas, administrou uma transportadora milionária e construiu um império de altruísmo com seu Opala Comodoro. O grande aprendizado foi que a riqueza não se mede pelo extrato bancário, mas pela liberdade de poder escolher quem você é e o que você faz com o que tem. Ela era a prova viva de que a simplicidade
quando aliada à inteligência e à dignidade, é a mais potente das armaduras contra a ganância. Ela era, afinal, a verdadeira rainha da logística. 5 anos se passaram. A casa de Vila Madalena, com seu jardim de 11 horas, tornou-se um símbolo de resiliência em São Paulo. O Instituto Aurora dos Santos era uma referência nacional em moradia e dignidade para idosas. Aurora, aos 73 anos, com cabelos brancos elegantemente cortados e os olhos brilhando com sabedoria, estava no auge de sua felicidade. Ela ainda usava seus vestidos floridos, mas agora eram costurados com um tecido de melhor qualidade, um pequeno luxo que ela permitia a si mesma. Em um sábado de sol, a transportadora Santos & Filhos Logística realizava uma festa de confraternização para todos os seus funcionários. Aurora fez questão que o evento fosse realizado no pátio do Instituto, misturando a equipe da logística com as idosas do lar. A ideia era mostrar que todos, desde o motorista até a fundadora, eram parte de uma só família. Durante seu discurso, ela falou sobre o início da empresa, sobre a visão de seu marido e sobre o Opala Comodoro. Muitos de vocês conhecem a história da nossa fundação. Sabem que, por 20 anos, eu usei o silêncio e a simplicidade como escudo. Meu único filho me abandonou e tentou me roubar. Ele me chamou de pobre. Ela fez uma pausa, olhando para a plateia atenta. Mas eu descobri que a verdadeira riqueza é ter a liberdade de escolher o seu propósito. Eu escolhi investir em pessoas. Eu escolhi transformar a ganância em generosidade. Ela concluiu seu discurso com uma lição de vida que resumiu sua jornada. Seja simples, mas nunca ingênua. Seja bondosa, mas nunca fraca. E se alguém tentar roubar o seu lar ou a sua dignidade, use o seu Opala Comodoro. Use o seu segredo, a sua força silenciosa, para mostrar a eles que a justiça não é sobre vingança, é sobre recomeço. A festa estava animada. Músicos tocavam um chorinho descontraído e o cheiro de churrasco pairava no ar. Durante a sobremesa, Clara, a jovem arquiteta, se aproximou de Aurora. Vó Aurora, a senhora ficou sabendo. Lucas está trabalhando como motorista de aplicativo aqui por perto. Um dos nossos motoristas o viu. Aurora balançou a cabeça sem surpresa. Lucas estava vivendo a vida que ele havia desprezado. Um trabalho honesto, mas sem o glamour que ele tanto idolatrava. Ele estava no anonimato, exatamente onde ele havia tentado jogar a mãe. Ele está bem, Clara? Ele se alimenta direito? Aurora perguntou. A preocupação agora não era mais de mãe ferida, mas de uma humanidade distante. Parece que sim. Ele não fala com ninguém. Mas uma coisa é certa, vó Aurora. Ele nunca mais vai chamar ninguém de pobre. Clara observou com um tom de finalização. Aurora sorriu. Que bom, minha neta. A lição foi cara, mas foi aprendida. O ciclo se fecha quando a pessoa que te machucou finalmente entende a dor que causou. Ela se levantou satisfeita. A vida de Lucas e Tâmara era deles. A vida dela era sua. Ela havia transformado a dor em legado e o Opala em um império de amor ao próximo. Ela era a prova de que a simplicidade opulenta vence a ganância vazia. Que história intensa, não é mesmo? A jornada de Dona Aurora nos ensina que a verdadeira força está na discrição e que a ganância nunca compensa. O abandono pode ser doloroso, mas pode ser o motor da sua maior reviravolta. Gostou da história de Dona Aurora, a dama da logística? Curta este vídeo para mostrar o seu apoio a todas as mães que lutam por sua dignidade. Comente aqui embaixo qual foi o momento mais chocante dessa história e que lição você leva para a sua vida. Adoro ler as suas opiniões e interagir com vocês. Se inscreva no canal. Não perca nenhuma de nossas histórias emocionantes. Ative o sininho para ser notificado sempre que sair um vídeo novo. Sugira seu tema. Você tem uma história de família, conflito ou superação que gostaria de ver transformada em um vídeo? Deixe sua sugestão nos comentários. Muito obrigada por ter assistido até o final. Sua audiência faz com que essas histórias continuem vivas. Até o próximo vídeo.